Missionária Milka Tavares. Rádio Tamandaré, 100% Jesus, 11 horas e 30 minutos. 11h30, vai dar uma olhada naquela panela que tu botou no fogo aí para ela não queimar, viu? Vamos para a palavra de Deus. Você que pode parar um pouquinho para abrir a Bíblia. Nós vamos ler hoje o que o salmista Davi diz em Salmos 37. O que é que ele canta, né? O que é que ele adora a Deus, como é que ele adora. E a gente convida você que não tem a Bíblia para acompanhar a gente. Quem tem a Bíblia, para ir colocando aí a sua Bíblia aberta ou no celular, na Bíblia virtual. Salmos 37, para a gente ler o número 5, tá bom? Salmo 37, é o número 5, é o base, mas nós vamos ler até o 5. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas invejas do que praticam iniquidade, pois eles, dentro em breve, desfinharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Exaltado seja aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação. O tema que eu coloquei, base para você entender, é: não faça planos sem Deus. Porque o salmista, quando ele fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará, ele está dizendo para você lançar algo. Ele está falando sobre confiança nele. Ele está falando que o mais ele fará. Essa passagem nos ensina sobre a importância de render todo o controle de nossas vidas na mão de Deus. A gente tem que depositar todas as preocupações, planos, ansiedades, tudo na mão de Deus. É necessário muitas vezes analisar por que o salmista dizia essa frase: entrega o teu caminho ao Senhor. Se formos para a palavra hebraica, a palavra entregar significa rolar, lançar, ou seja, jogar, deixar tudo com ele. A ideia é como se a pessoa tirasse o peso, não é? Aquele peso que está sobre a sua vida, sobre as suas costas, de preocupações, problemas, decisões, e lançasse, jogasse, rolasse, deixasse na mão de Deus. O Deus que é forte o suficiente para carregá-lo. Entregar o caminho a Ele é deixar tudo na prioridade da vontade dEle, acima da nossa vontade. E quando o salmista diz confia nele, fala que a entrega deve ser acompanhada desta confiança total, inabalável. Essa confiança, aleluia, em Deus significa ter a certeza da esperança que Ele agirá, sem tentar talvez reaver o controle. Você já tentou resolver um problema e depois diz assim, Deus vai fazer, depois você tenta dar um jeitinho? A linguagem popular é o jeitinho brasileiro. Tentar, eu sei que Deus vai fazer, mas eu vou tentar por aqui, vou dar um jeito. Então você não pode reverter o controle ou duvidar daquele que você entregou algo a ele para resolver, porque ele, com a sua fidelidade, que ele não nega a sua fidelidade, ele vai esperar que você confie nele. E você vai mostrar um ato de dependência, reconhecendo ali a onipotência, a sabedoria divina em controlar todas as coisas. Não exclua Deus dos seus planos. Talvez você esteja aí ouvindo e diga assim, nos meus planos Deus está. Normalmente a gente tenta dar um jeitinho, como eu estava falando. Tenta, num jeito prazeroso. Nós temos alguns planos que nós fazemos. Eu estou inclusive com um livro na mão. Normalmente a gente escreve coisas
Pontua coisas, separa coisas. E quando fazemos planos é normal. Vamos dizer, um plano de comprar um carro. Você precisa limpar o seu nome, está com o nome limpo. Você precisa ter um score bom, ter uma renda boa para você comprar um carro. Isso é um plano. Mas e se não tiver na vontade do Senhor de você ter um carro? Você vai rodar. Vai ter o nome, vai ter o recurso, vai ter como comprar e Deus não permite concluir a compra. Porque os planos devem ter a direção de Deus. E às vezes o Senhor sabe que lá na frente alguém não vai ter a renda para pagar a mensalidade do carro, alguém não vai ter como pagar o documento, lá na frente alguém não vai ter como abastecer, porque não tem salário talvez, não tem um recurso próprio para contar naquele período, e Deus sabe lá da frente, e Deus não permite, e alguém acha que Deus está impedindo ele de crescer na sua vida, mas não é dessa forma. Muitas vezes não lembramos que nosso planejamento de vida deve ser simples. Ou seja, eu estou planejando aqui, estou organizando aqui, estou botando as coisas no lugar, mas tem que ser do jeito e da vontade de Deus. O entregar que o salmista colocava de frente para a gente entender, era que enquanto a gente se preocupar com aquela coisa, Deus não vai fazer. Enquanto a gente colocar limite no trabalhar de Deus, Deus não vai agir. Enquanto a gente dizer, eu sei fazer, o Senhor vai ficar observando para ver se a gente sabe de fato. Porque Ele sabe que se a gente não entregar a Ele, confiar nele e aguardar o mais, não vai acontecer. Então, ultimamente, eu digo que tenho amadurecido no Senhor, porque tem coisas que a minha vontade é passar na frente, resolver, espalhar tudo, como diz o tempo na palavra em Eclesiastes, espalhar pedras, juntar as pedras, dá vontade de fazer tudo de uma vez. Mas a gente tem que entender que em questões espirituais, materiais, é necessário colocar Deus em primeiro lugar. Mas nós tendemos a pensar que é inadequado, desnecessário. Ora, eu não tenho ciência, eu não sei fazer, por que eu não posso ir? Há situações em que Deus vai cobrar atitude, como Deus, quando Moisés clama insistentemente na frente do mar, e o Senhor diz, por que clamas a mim? Diga ao povo de Israel que mais. De oração, de clamor, já tinha tido. De prova de Deus já tinha tido, de resposta de Deus já tinha tido. Agora Deus estava dizendo, agora não é hora mais de me consultar, agora é hora de agir. Agora é hora de usar as pernas, de marchar. Então, há questões em que Deus vai deixar a gente com a resposta que nós nem entendemos. Porque quando Moisés está diante do mar e o próprio Deus diz para ele, por que clamas a mim? Ora, e não é entregar a Deus a minha vida, não tenho que consultá-lo? Mas o Senhor de imediato diz, diga ao povo de Israel que marche. Isso quer dizer que enquanto eu e você não aprender a confiar em Deus, e outra, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, que é esse mais, missionária Milka? Minha família, meu recurso, minhas necessidades, algo material a resolver, o mais, Ele fará. Não adianta fazer planos com o mal em sua mente, porque tem gente que diz, quando Deus me der isso, aí o fulano vai ver. Quando Deus me exaltar, aí como diz, a dança vai ser diferente, o negócio vai ser diferente. Deus não vai te dar condições para você ter condições de se destruir. É uma frase que eu uso muito nas minhas ministrações, que Deus não vai te dar condições para você ter condições de se matar, de se destruir materialmente e espiritualmente. Deus vai te dar condições não com esse mal que está na tua mente. Deus está querendo te dar algo, mas Ele não quer que seja para o mal que você desejou. Porque diz, olha, quando Deus me der, fulano vai ver. Quando Deus me der, alguém vai ver. Alguém deseja a bênção, entrega na mão do Senhor, sabe que Deus vai fazer, está confiando, mas o intuito da resposta é outro. Eu quero ter resposta para eu me autoafirmar. Eu quero ter resposta para mostrar a alguém que eu posso. Eu quero ter a resposta para mostrar que eu vou fazer. Deus nunca vai responder uma oração feita desta forma, com esse intuito. E aqui está dizendo, não faça planos maus com a sua mente. Porque o amor, ele não leva
o mal contra alguém. Quem ama o próximo, ele não vai querer levar o mal contra alguém. E muitas vezes eu me pego pensando, realmente, a gente cativar quem cativa a gente é muito bom. Dar um presente quem ama a gente, quem anda com a gente, quem quer nosso crescimento. Mas a Bíblia diz que isso não é prova de sentimento. A prova de um sentimento real de amar o próximo é amar aquele que nos faz o mal. É dar esse presente que a gente dá a quem a gente ama, a alguém que levantou um falso contra a gente. É fácil? Não. Eu tenho um gênio fortíssimo. Eu costumo dizer que meu gênio é o de Pedro. Que se não for Jesus com a sua mansidão, Milka age de qualquer jeito. Mas até para o gênio de Pedro, Deus tem um tratado. Porque a Bíblia diz que o templo estava lotado. Jesus não foi falar com o templo lotado, não. Jesus foi falar com Pedro. Porque se Jesus mandasse algum recado para Milka ou para Pedro, nem Pedro nem Milka atendia. Porque Jesus sabe tratar até o genista. Jesus até para tratar com Pedro, Jesus sabia que se mandasse recado por qualquer um discípulo que fosse ao encontro de Pedro, ele não ia atender. E ele chega lá e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro sabe do sentimento de Jesus e sabe que Jesus sabe do dele, mas ainda assim responde com uma palavra forte. Ele olha e diz: tu sabes. Ou seja, eu não preciso dizer. É uma forma meio que grosseira, vamos dizer, de falar, porque Pedro, ele era assim, era um cabra sanguíneo, era um cabra diferente, alguém que planejava algo contra Jesus, ele andava com a espada já com vontade de resolver, assim como fez com Malco, quando estava ali naquela situação de Jesus ser levado preso, ele já foi logo arrancando a orelha. Mas, às vezes até brinco, que eu sou como Pedro, e às vezes não dá vontade de arrancar a orelha não, dá vontade de arrancar a cabeça de um indivíduo. Aí Jesus diz: Milka, e a mansidão tá onde? Tá desaprendendo com quem? É para ser manso, e além de manso, humilde, de coração, para reconhecer que eu entreguei o meu caminho ao Senhor, tô confiando nele. Quem vai fazer o mais? É ele. Nem é Milka, nem é Pedro, nem é Leide, nem é Pedro, nem é Raí. Quem vai fazer é quem? O mais é Deus. Então o que está acontecendo nos dias de hoje é que eu entrego, mas eu fico querendo cuidar. Digo, vou dar isso aqui para Jesus resolver, que é mais difícil. Isso aqui eu vou resolver. Mas o salmista está afirmando e dizendo, para mim e para você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Esse mais é a matéria, esse mais é o espírito, esse mais são planos, esse mais atitudes, esse mais é aquele dia mal que vem à nossa mente. Esse mal é aquele momento em que o Senhor está dizendo: ei, tu dissesses, no dia da convenção, no dia que tu levantasses a mão, que tu não vives mais, que sou eu que vivo em ti. E como é que tu queres fazer do teu jeito? O salmista diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais. Eu queria me ater nesse o mais. Porque tem muita gente que pensa que Deus só quer ver você bem na parte espiritual. E eu já percebi que não. Porque quando a gente está materialmente devendo muito, com as contas a gente não dorme, preocupado com algo a resolver financeiramente, Deus, ele tem o prazer de dar uma resposta positiva. Ele não quer ver o seu filho passando por adversidades. Eu estava conversando com uma mulher e ela disse: eu li a Bíblia, que um justo sequer não mendiga o pão, nem a sua descendência passa fome. Eu disse: a senhora é justa? E ela ficou sem resposta naquela hora. Porque, irmão, eu mesmo não me acho justa. Tem situações que eu digo: eu agi aqui com injustiça. Então vamos dizer que lá na frente vai passar por uma adversidade. E eu quero cobrar a atenção de Deus. Eu preciso primeiro ser justo, para não vir a passar pela necessidade de mendigar pão. Então a Bíblia não é o que eu leio, o que eu entendo, o que eu quero entender. Mas a Bíblia é o que eu preciso aprender para o dia a dia. A Bíblia, ela é completa. Eu costumo dizer, e alguns pregadores, que é a bússola para aquele que quer chegar a algum lugar. E entregar o caminho ao Senhor. Entregar numa ação de fé. Deixar na prioridade a vontade de Deus. Essa confiança, ela tem que ser
100% como a Rádio Tamandaré. 100% Jesus. Tem que confiar nele. Você está pensando que é fácil uma rádio, com os custos que tem, está no ar com a doação de alguém pequeno, que ganha pouco, porque quem dá aqui não é os empresários não, viu? São mulheres diaristas, são mulheres que recebem Bolsa Família, são mulheres que têm uma aposentadoria pequenininha, são mulheres que não têm aquele recurso grande próprio. Mas aí o que acontece? Deus, ele mostra que ele sustenta como ele quer. E ele usa os pequenos para sustentar um negócio grandioso como é a rádio. Porque não é fácil, irmãos, todo mês, a conta de energia todo mês, os funcionários todo mês, os cultos. Como é que eu consigo entrar nos cultos, participar dos eventos? A rádio está no ar para você ouvir uma mensagem se eu não tenho quem sustente, quem ajude. E alguém quer dizer, essa rádio tem que falar em dinheiro e vai pagar as contas com o quê, irmão? O céu não precisa de dinheiro, mas a rádio para se manter precisa, sim. Então aí tem esses irmãos amorosos que faz, sabe de uma coisa? Eu vou ajudar a Rádio Tamandaré. Eu parei por um tempo, mas eu vou retornar. Mas o salmista diz, entrega teu caminho ao Senhor. Isso aí é o seu plano. Aí você pergunta, Jeová, eu posso voltar a ajudar a Rádio Tamandaré? Tem pregado a tua palavra? Tem pastores ali? Tem culto? É tua vontade que eu me envolva outra vez, que eu volte a ser ofertante? E ali nos teus planos o Senhor vai te dar a resposta. Esse o mais significa que a nossa parte nós temos que entregar e confiar. E esse o mais é Deus que vai agir em nosso favor. Ele cumprirá coisas nas nossas vidas, mas ele cumprirá o que for bom. Porque às vezes Deus sabe que naquela situação pode ser o seu fim, pode ser o mal. E Deus, ele não quer o mal para os seus filhos. A Bíblia diz que é a boa, agradável vontade de Deus. Ele não vai trazer uma coisa ruim para Milka, uma coisa ruim para o ouvinte. Ele não vai trazer uma coisa ruim para alguém que confiou nele. Pelo contrário, esse o mais está dizendo, ele vai trazer o que é bom, o que está dentro dos seus propósitos. Ele vai trazer o melhor resultado. E muitas vezes ele não dá o tempo exato. Porque Deus, ele não responde o que eu quero, o que eu pergunto. Deus, ele responde a nossa oração, mas ele não dá o tempo exato para aquela execução. Ele diz, está chegando a hora. E como um filho dele, ainda um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. A Bíblia diz que Jesus é ele que vem buscar a noiva, mas nem ele sabe o dia, nem a hora, nem o tempo. E ele é Deus. São três em um. O Espírito, a alma e o corpo juntos. Está ali Jesus, Deus, e está ali o Espírito Santo. Juntos. Mas só quem sabe do segredo da volta de Jesus é quem? Deus. Nem ao Filho ele revelou. E às vezes eu, Milka, você ouvinte, faz, Deus, até quando? Como disse Abacuque. Até quando irás ouvir e não vai responder? Até quando eu vou clamar? Até quando? Ei, Deus não está preocupado se tu estás querendo a resposta de tempo, não. Ele está dizendo, entrega o teu caminho para mim. Confia em mim. O mais, que é o que tu queres, eu vou te dar. Eu sempre costumo falar sobre buscar primeiro o reino. Quando a gente busca primeiro fazer as coisas de Deus, irmãos, as demais coisas que são demais, nossas prioridades humanas, ele fará. Quando a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida de nossas coisas. Quando a gente faz as coisas para o Senhor, ele faz as coisas para nós. Se preocupe não, porque a ação de Deus será manifesta, será declarada. A ação de Deus, a intervenção dele, será feita na minha e na tua vida de uma forma tão extraordinária que a gente vai entender aqui só se fosse Deus mesmo. Tem situação, irmão, que a gente olha que a gente faz. Só Jesus na causa. Aí Jesus entra, resolve tudo. E a gente com tanta, muitas vezes, estudo, anel no dedo, tem gente até se formando para o quê? Psicóloga? Psicanalista. A missionária está se formando. A gente busca o conhecimento.
Mas com tanto entendimento, com tanto anel, com tanta guerra, com tanta luta que a gente passa, ainda assim é necessário entregar ao Senhor. Ah, mas eu tenho ciência para resolver meus problemas. Tem não, meu filho. Porque vai chegar uma hora que no meio daqueles problemas tem que precisar de Deus. E quando você consulta Ele no início das coisas, o fim com certeza será o propósito de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz que o contexto geral que o salmista queria deixar nessa escritura que ele fez, ele está mostrando que independente dos ímpios, independente do contraste das dificuldades que os justos enfrentam, independente da gente querer talvez se aborrecer com alguma coisa de um perverso, Davi está aconselhando o povo de Deus a permanecer fiel, confiar no Senhor, praticar o bem. Não é fácil, hoje desde de manhã que eu falo isso. Praticar o bem a quem faz o mal para nós é quase que, humanamente falando, impossível. Mas a Bíblia diz que o homem material, ele é fraco, mas o espiritual é forte. E o material nunca vai entender o trabalhar de Deus na vida do espiritual. Porque tem coisa que a gente faz, espiritualmente falando, na parte humana, que a gente faz. Como é que eu consegui fazer isso? A gente já sabe que não foi força humana. Não foi sabedoria humana. Foi da parte do Senhor. E para isso é necessário uma vida de confiança em Deus. Ora, como é que eu confio que toda hora eu estou querendo resolver? Vou resolver do meu jeito. Aí Jeová olha e faz, vai lá. Quando tu vê que não tem saída, tem que ser comigo, tu vai ter que me procurar. Isso eu estou falando, né? Não está na Bíblia, mas eu estou dizendo. Mas o salmista faz um convite à redenção para que eu e você esteja rendido totalmente ao Senhor. Para que naquele momento de incerteza, de ansiedade, os nossos planos saiam como esperado. Porque a gente estava esperando em quem? Em Deus. Mas às vezes os planos não saem como esperado porque a gente está confiando na nossa ciência. A gente está querendo resolver, é aquela frase famosa, vou resolver do meu jeito. E não adianta tentar resolver do seu jeito, porque os planos não vai sair corretamente. Mas se você fizer planos com Deus na frente, a coisa muda. Temos que entregar todos os fardos na mão do Senhor, porque é ruim carregar sozinho. Nós temos que confiar na bondade de Deus, na sua sabedoria, acreditar em Deus, porque os seus planos, os planos de Deus são maiores que o meu. Os planos de Deus são maiores que o meu, viu, Raí? É isso. Tem que confiar na bondade e sabedoria de Deus. Descansar na promessa de Deus. Ter a certeza de que Ele agirá e trará o resultado que eu espero, não, mas que eu preciso. Deus não vai fazer a vontade que Milka quer. Deus vai fazer o seu propósito que seja a melhor coisa para a vida de Milka. Deus vai tirar essa preocupação, mas temos que ter paciência na ação de Deus. Perseverar na ação de Deus. Nós temos que entender que o Senhor está dizendo para mim e para você, através do Salmo 37, que o salmista cantava com a sua harpa. Salmo 37 e 5. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, ei, isso que está te preocupando, que está tirando a tua paz, Ele fará. E eu encerro dizendo, não exclua Deus dos seus planos. Não faça planos sem Deus, porque dará errado. Agora, se você colocar Deus no início de tudo, o final será para a glória de Deus e a tua alegria. Tu crê? Então fica na paz do Senhor Jesus. Daqui a pouquinho estamos em volta com a oração dos impossíveis aqui na Rádio Tamandaré. E você pode estar conosco aí em nome do Senhor Jesus.